Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui novamente nesta quarta-feira para juntos nós estudarmos mais uma lição dessa abençoada revista. Hoje estamos diante da lição de número 11, iremos estudar hoje sobre os atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. Esse tema é um tema muito importante, será uma lição muito proveitosa para aqueles que irão participar. Nós queremos orar agora agradecendo a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez diante dele. Senhor nosso Deus, quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui diante de ti mais esta noite, te exaltar por mais esta oportunidade de aprender a tua palavra, que a tua bênção esteja sobre todos os teus servos que irão participar. Eu peço tudo e te agradeço no nome de Jesus. Se você sabe, vamos cantar esse louvor juntos, em nome de Jesus. As promessas que são ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Muito cedo Glória a Deus. Jesus virá. Muito bem, meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, toda a nossa igreja, todos os irmãos aí que estão
participando desse programa, e todos os nossos presbíteros, diáconos, auxiliares, irmãos, crianças, jovens, senhores e senhoras. Esta lição, ela é uma lição de grande importância, talvez uma das mais importantes dessa revista. E eu quero chamar a sua atenção e lhe convocar para que nem você e nem ninguém da sua família possa ficar de fora deste ensino de hoje. Bom, o tema é atributos da unidade da fé. E dentro desses atributos é o que nós vamos estudar sobre humildade, mansidão e longanimidade. Glória a Deus. Olha, irmãos, vamos aqui sem perda de tempo. Primeiro ponto, nós iremos estudar aqui daqui a pouco sobre a humildade. É um dos primeiros atributos da unidade da fé. Paulo começa, irmão, sua fala fazendo um resumo sobre algo muito interessante. Vou repetir aqui que Paulo começa a sua fala fazendo um resumo sobre, primeiro, a conduta geral do cristão. É a primeira coisa que Paulo vai chamar a atenção da sua igreja ali em Éfeso, certo? A conduta geral do cristão. Ora, irmãos, desde o momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, todo cristão que deseja ter direito à vida eterna, ele sabe que ele vai ter uma conduta diferente de vida daquele dia em diante, certo? Todas as coisas velhas, diz a palavra, que daquele dia em diante ficou para trás, agora tudo é novo. E há pessoas, infelizmente, quando aceitam Jesus, tem outro tipo de pensamento, vão esperar Jesus lhe mudar, ao invés deles começarem a mudar antes de vir a mudança que faz parte do Senhor. Então Paulo vai conversar aqui logo com este povo. Ele se apresenta logo como prisioneiro de Cristo, certo? E ele vai fazer aqui esse pedido, conforme ele diz aqui, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Paulo vai iniciar falando isso aqui, certo? E essa conduta geral do cristão, ela está relacionada a duas coisas importantes que o escritor vai transmitir para nós. Eu quero passar aqui para os irmãos. Escutem, essa conduta geral do cristão, ela está relacionada a duas coisas importantes, que é a introdução da nossa lição que Paulo vai nos trazer, certo? Dentro do assunto. Quais são essas coisas que a conduta geral do cristão está relacionada? Primeiro, a nossa chamada. O texto vai mostrar isso. Esta lição vai apontar para isso. Então, a nossa conduta geral, certo? Que Paulo vai falar aqui, primeiro ele vai me chamar a atenção sobre a nossa chamada. Que a sua chamada agora, certo? Ela é uma chamada que vai ter um acompanhamento. Porque quem lhe chamou vai se responsabilizar por você. E você vai ser responsável por tudo aquilo que você falar, por tudo aquilo que você transmitir. Paulo, quando ele escreve esta carta aos Efésios, ele está apontando, olha, tenham cuidado da vossa chamada, porque a chamada de vocês foi feita, certo? Lá no Calvário. Vocês foram chamados através do sacrifício de Cristo. E essa chamada, ela tem que fluir, essa chamada tem que ser uma chamada de exemplo, tem que ser uma chamada diferente de alguém que aceitou Jesus e que mudou, e que essa chamada nós temos que ter ela na nossa mão com zelo, com muito zelo, certo? Tratando dela, certo? Como algo especial da parte de Deus. E Paulo vai chamar a atenção dessa conduta geral, principalmente, em primeiro aqui, relacionado sobre a sua chamada e a minha. E a segunda coisa aqui que essa conduta geral ela está relacionada é a sua vida como membro do corpo de Cristo. É interessante como ele começa aqui, certo? O escritor, tirando do texto que Paulo leu, que essa chamada do cristão ela está relacionada também à nossa vida como membro do corpo de Cristo, irmãos. Que nós temos que ter esta vida, certo? Entendendo, temos que entender que já que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, a nossa conduta geral tem que ser dentro dos padrões que Cristo ensinou, porque hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo.
Ou seja, todos nós fazemos parte, somos um membro deste corpo. E Paulo vai chamar a atenção dentro deste assunto aqui, dessa revista, que é os atributos da unidade da fé, com essas três coisas, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo vai nos chamar a atenção que essas coisas elas são necessárias na nossa vida como membros do corpo de Cristo. Porque tem pessoas que aceitam Jesus, irmãos, e levam a vida do jeito que quer, certo? O pastor doutrina, o pastor ensina, mas acha que não é preciso ter mudança, não é preciso passar por um processo. E essas pessoas vão levando anos e mais anos dentro da igreja e não crescem espiritualmente. São simplesmente mais um preenchendo uma cadeira dentro da igreja. Mas Paulo vai nos chamar aqui, irmãos, essa conduta geral, e ela está relacionada à nossa chamada que nós temos que zelar e cuidado que nós temos que ter na nossa vida como membro do corpo de Cristo. Se nós como membro praticamos alguma coisa errada, todo o corpo vai sentir. E o cabeça que é Cristo também, nós temos que pensar nisso, tá certo? Vamos lá. E temos que entender também que nesse trajeto, três coisas são fundamentais, certo? Nesse trajeto da nossa chamada, da nossa vida como membro do corpo de Cristo, três coisas são fundamentais que é a que nós vamos estudar hoje. Primeiro, humildade. Segundo, mansidão. E terceiro, longanimidade. São estas três coisas que são fundamentais dentro da chamada e dentro, certo, dessa parte do corpo que somos nós, deste membro do corpo. Três coisas são importantes. E nós vamos estudar primeiro agora sobre a humildade, que é o primeiro ponto. Olha, humildade, ela é uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Certo? É a primeira declaração aqui sobre o que seja humildade. É uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Humildade não é como muitos pensam, não se trajar mal, né? Botar uma roupinha rasgada, uma sandália nos pés e ir para a igreja, não. Isso não é essa humildade aqui que Paulo está falando. A humildade que Paulo está falando aqui é como fruto que vem lá do Espírito. É aquela humildade que parte, certo, do nosso interior. É aquela humildade que não precisa de ninguém estar dizendo, seja humilde, irmão, seja mais humilde. Não, porque essa humildade aqui, ela é vista sem nós, certo, falarmos alguma coisa. Ela é notada pelas pessoas e por Deus, certo, só em nos presenciar. E é essa humildade que Paulo vai requerer lá dentro dos atributos da unidade da fé. E Paulo vai trazer aqui uma unidade, para que haja essa unidade dentro da fé, certo? Essa humildade ela não pode faltar na vida de nenhum cristão. Porque esse tema, irmão, por que nós estamos falando? Porque tem crentes que não tem nada de humildade, tem crentes muito exaltados, tem crentes, irmãos, que a humildade passa longe da vida dele, a gente não consegue ver, da vida dela também a gente não consegue, certo? Observar nada de humildade na vida de algumas pessoas. E Paulo vai chamar a atenção daquele povo lá, daquela congregação, que esse primeiro passo aqui, que é a humildade, não pode faltar um ingrediente principal na vida daqueles que amam a obra e que servem a Deus. É um dos ingredientes principais. Ou seja, para os pagãos daquela época, a humildade era uma força negativa, era uma fraqueza de caráter e falta de amor ao próximo. Para os pagãos que desconheciam Deus da época, certo? Que não tinham Cristo na vida, para eles a humildade era algo negativo, era algo de fraqueza, significava que a pessoa era fraca, que o caráter tinha um caráter fraco, tudo para baixo, tudo negativo, está entendendo? Mas para nós, esta humildade, ela é uma virtude que provém de Deus. A humildade, irmãos, ela nasce aqui dentro, e ela só pode nascer dependendo da conduta de vida do cristão. Se ele tiver uma vida com Deus, se ela tiver uma vida com Deus, esta humildade vai estar presente ali toda hora na sua vida. Porque quem faz isso acontecer é o Espírito Santo através dos frutos. E essa humildade, ela como uma unidade, é necessário que nós tenhamos uma conduta de vida, certo? Dentro dos padrões bíblicos. Não é preciso a gente dizer, eu sou humilde, para que os outros escutem e vejam, não. Os nossos atos, nosso caráter, nosso comportamento
a nossa conduta de dia, ao meio-dia, à tarde e à noite, é quem vai dizer diante de Deus e dos homens se nós temos humildade ou não. Então entenda que como atributos da unidade da fé, a humildade não pode faltar, certo? Vamos tentar entrar agora no segundo ponto. O segundo ponto vai nos falar sobre algo muito interessante, que é sobre mansidão. Escute isso aqui. Nesse ponto, nós estudaremos sobre esta palavra mansidão citada por Paulo. Mas vamos entender isso aqui primeiro. Essa mansidão, ela vai produzir crentes capacitados para enfrentar conflitos e promover paz e reconciliação. Essa mansidão que nós estamos tratando aqui, que ela é um fruto também do Espírito, certo? Ela vai produzir crentes capacitados para enfrentar conflitos e promover paz e reconciliação. Irmãos, como seria bom se nós tivéssemos uma igreja, certo? E que todas estas pessoas, certo? Que compõem essa igreja, tivesse esse fruto aqui, fosse manso. Não seria uma maravilha, irmãos? Porque todos estariam capacitados para enfrentar os conflitos. Quando surgirem as guerras dentro da igreja e fora, essas pessoas são convocadas para apaziguar as guerras, certo? Restaurar os conflitos. São chamados para promover a paz dentro de um conflito que surgiu. Porque tem crentes nos dias atuais, por aí afora, que quando surge aqui um conflito dentro da igreja, ao invés de chegar para apaziguar, colocar a paz, fazer uma reconciliação, irmão, se aquele crente chegar perto ali, aí o fogo acende, a fogueira cresce, está entendendo? Pega fogo até em quem está por perto, porque são pessoas que não deixaram nunca o Espírito Santo trabalhar para que fosse produzido esse fruto, essa mansidão. Porque eu conheço muitas pessoas em muitas igrejas por onde nós passamos, pessoas que são mestres em fazer confusão, em criar motins dentro da igreja, certo? Em criar conflitos, em gerar guerras, ao invés de deixar esta mansidão lhe capacitar para enfrentar esses conflitos. Que Deus tenha misericórdia de você e de todos nós que estamos participando desta aula, certo? Que esta falta desta mansidão, certo? Nós não tenhamos, mas que a mansidão ela nos capacite hoje, como Paulo estava falando para aquela igreja, para nós termos mais calma, certo? Sermos mais mansos, apaziguar os conflitos. Quando as guerras vierem, a gente jogar a paz dentro da guerra, certo? Quando vier os alvoroços, a gente chegar com a reconciliação. Isso seria uma maravilha, irmãos? Uma igreja composta de pessoas assim, todas com essa mansidão. Glória a Deus. A Bíblia vai falar de muitos homens, certo? Jesus falou, Deus falou que Moisés foi um dos homens mais mansos da face da terra. Teve momentos para ficar furioso e resolver as questões de outra forma, mas não, foi com a mansidão que Moisés conduziu aquele povo até próximo à entrada da cidade de Canaã. Escute também, a mansidão, ela é um fruto do Espírito indispensável na igreja. A mansidão é um fruto do Espírito indispensável na igreja. Uma igreja que não tem esse fruto, certo? Em seu meio, essa igreja não verá a Cristo de maneira nenhuma. Porque quando surgir as brigas, certo? Os conflitos, como vai resolver? Se no altar não tiver, se lá embaixo não tiver, quem é que vai resolver, certo? Estas brigas que às vezes acontecem dentro das igrejas. Então, a mansidão ela é um fruto do Espírito indispensável na igreja. E para que você entenda melhor, a mansidão ela é composta por três coisas interessantes. A mansidão ela é composta por três coisas interessantes. Se quiser anotar aí, anote. Primeira, a mansidão ela é composta por ternura, certo? Composta por ternura. Glória a Deus. A mansidão ela é composta por gentileza. E a mansidão ela é composta por cortesia. Três coisas maravilhosas que compõem a mansidão. Se nós tivermos ternura, certo? Que é a mesma coisa, vamos dizer, amor. Se nós formos gentis e tivermos cortesia, soubermos como resolver a coisa com calma, então a mansidão está composta na tua vida de uma forma toda especial. Ternura, gentileza e cortesia. Ela também deriva, certo, da humildade, que foi o primeiro ponto.
A mansidão, ela vem da humildade, certo? Contribuindo aí para nós entendermos o que seja atributo da unidade da fé. Então entenda que a mansidão, ela vem da humildade. Vamos ainda aqui dentro da mansidão. Vamos ver também nesta lição que pessoas com essa virtude são capacitadas a resistir aos dias maus com mais cautela e calma. Ou seja, a pessoa que tem esse fruto do Espírito chamado mansidão, essas pessoas possuem algo que chamamos de controle emocional. Irmão, isso aqui é uma maravilha, certo? Todas as pessoas que possuem essa virtude chamada mansidão são capacitadas a resistir os dias maus, sabem como driblar, porque vão agir com cautela e possuem na sua vida algo muito especial que nós chamamos aqui, a lição também, de controle emocional. Irmãos, porque muitas das vezes isso aqui passa, certo? E nós não conseguimos ter na nossa vida, certo? Nós não conseguimos. Então, mesmo que isso aconteça na nossa vida, certo? De uma forma que a gente não quer, certo? Uma vez por outra o fruto da mansidão desaparecer, mas vamos pedir a Deus que esse fruto ele esteja na nossa vida, para que a gente saiba controlar as coisas, os dias maus, certo? Os problemas que surgirem, e Deus dará a vitória a cada um daqueles que possuem essa mansidão. Seja mais manso. Olha aí para quem está do teu lado aí, diga assim: seja mais manso, tenha calma, certo? Diga assim: procure o controle emocional, que a coisa vai dar certo. Amém? Muito bem. Nós vamos agora para o terceiro ponto, que vai falar sobre longanimidade. É uma palavra que pouco a gente usa. A gente fala muito sobre humildade, a gente fala muito sobre mansidão, mas quando se trata da longanimidade, a gente pouco se fala. O que seja. Ora, mas aqui é o terceiro ponto. Longanimidade significa estado a mais de tolerância, ou seja, significa pensar mais, certo? Antes de agir. Longanimidade significa um estado a mais de tolerância, ou seja, pensar mais antes de agir. Isso é ser longânimo. Tem muitas decisões na nossa vida que elas deveriam ser tomadas, certo? Mais na frente a gente toma hoje, porque a gente não é longânimo, certo? A gente não tem uma tolerância, a gente não pensa, certo? A gente age logo antes de pensar. E a longanimidade, você vai aprender, e eu também isso, que a longanimidade vai exigir de você pensar mais, certo? Contar de 1 a 10 para resolver as coisas, as situações, porque tem coisas que não pode ser resolvida agora, dentro desta hora que estamos vivendo. Tem coisas que tem que ser resolvida daqui 2 horas ou 3 horas, ou amanhã ou depois, certo? E essa longanimidade vai nos ensinar isso. Paulo leva esta mensagem lá para os Efésios, para que eles fossem mais longânimos, tivessem mais uma tolerânciazinha, certo? Com aquelas pessoas que ali estavam e com todos os acontecimentos que estavam acontecendo dentro da igreja e fora. Precisamos também desse fruto do Espírito, tá certo? Também temos que entender o seguinte: a longanimidade, ela é composta por 3 coisas muito interessantes. Primeiro, paciência, certo? Segunda, tolerância, e terceiro, constância. Ora, irmãos, essas palavras aqui são importantes, e eu chamo a atenção aqui para todas as 3, tem praticamente o mesmo significado: paciência, tolerância e constância. 3 palavras praticamente com o mesmo significado, e essas 3 palavras, certo, fazem a composição desta outra chamada longanimidade. Para ser longânimo tem que ter paciência, tem que ser tolerante, tem que ser constância, tá certo? Ou ter constância na vida. Está entendendo? Então isso aqui, irmãos, são lições maravilhosas para nós. Estudamos aqui no primeiro ponto sobre humildade, que não pode faltar. Estudamos aqui no segundo ponto sobre a mansidão, que é outro atributo, certo? Ou outro fruto do Espírito que não pode faltar. E estamos aqui estudando agora sobre longanimidade, uma palavra, certo, que não pode faltar, um fruto também na nossa vida, tá certo? Olha, e todo crente precisa ter. É uma observação que eu coloquei aqui, certo? Tolerância, paciência, constância, e ser longânimo, todo crente precisa ser.
ou precisa ter. Porque às vezes, irmãos, são lições que parecem tão simples, mas de um grande significado na nossa vida. Olha o que nós estamos aprendendo aqui. Ou seja, Paulo abre a lição nos chamando a atenção sobre a nossa chamada, e depois ele vai nos chamar a atenção sobre a nossa vida como um membro do corpo de Cristo. Porque dentro disso aqui, da nossa chamada e do corpo de Cristo, nós como membros, nós temos que ter esses 3 frutos: humildade, mansidão e longanimidade. Porque se nós não tivermos, não adianta estar na igreja, certo? Precisamos aceitar a Jesus de novo para que estas 3 coisas façam parte da nossa vida. Outra coisa interessante, estamos chegando aqui próximo ao final, daqui a pouco iremos ouvir um louvor e iremos encerrar, né? Mas vamos continuar aqui. Dentro dessa longanimidade, nós somos convocados a 2 coisas importantes. Presta atenção nisso aqui. Dentro desta longanimidade, nós somos convocados a 2 coisas importantíssimas. Primeiro, está aí na lição: suportar uns aos outros. É a primeira coisa. Isso aqui é muito difícil, mas nós, como longânimos, nós temos e fomos chamados para suportar uns aos outros. Tem horas, irmãos, que parece que não vai dar para suportar. Não tem aqueles irmãos e aquelas irmãs que parece que às vezes não dá para suportar. Nem o pastor consegue suportar, nem os irmãos conseguem suportar. Não tem essas pessoas que às vezes aparecem na igreja? Graças a Deus que na nossa não tem, né? Graças a Deus que na nossa não tem. Então, mas nós fomos chamados para possuir esse fruto, e dentro desse fruto ele vai exigir que nós temos que suportar uns aos outros nesta caminhada. Suportar os que erram, suportar os que pecam, suportar os que falam demais, certo? Suportar os que não vão à igreja frequentemente. Nós fomos chamados para isso. Temos que ser longânimo com estas pessoas, para a coisa fluir na nossa vida. E a segunda coisa que Paulo vai nos chamar a atenção aqui no 3º ponto: nós fomos, certo? Dentro dessa longanimidade, nós também somos convocados a outra coisa importante, que é a segunda: a aprender a perdoar. É outra coisa difícil. As 2 são uns pesos, né, na vida de muitos cristãos. E a segunda é aprender a perdoar. Tem crentes, irmãos, que morrem com o coração cheio de rancor, cheio de ódio, mas não consegue perdoar, certo? Não consegue de maneira alguma sentar próximo daquela pessoa. Não entra pela mesma porta no mesmo horário que aquela pessoa vai entrando na igreja. Ou se quando a pessoa entra na igreja, ela sai por outra. Eu não consigo entender que tipo de evangelho é esse que estas pessoas estão vivendo. Porque nós fomos chamados a aprender, dentro da longanimidade, fomos chamados a aprender a perdoar. E bem-aventurado é aquele que recebe a ofensa e vai lá e pede perdão, certo? Não é esperar quem te ofendeu te pedir perdão, não. É você que foi ofendido, ir lá e pedir perdão. Esse é o verdadeiro perdão que a Bíblia exige, que Jesus Cristo ensinou. Nós perdoarmos aquele que nos fez mal. Mas isso é muito difícil. Isso falta muito no nosso mundo, né? Nós temos que aprender. Nós aprendemos que quem fez o mal a nós temos que fazer o mal também. E pedir mais outra pessoa para nos ajudar a fazer o mal àquela pessoa. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Se você é longânimo, se você é humilde, se você é manso, se você faz parte aqui, quer compor aqui os atributos da unidade da fé, certo? Então aprenda a perdoar, porque se não aprender, certo? O caminho para o céu em relação a você está errado. Você tem que aprender a viver com isso. Então, irmãos, nós queremos, aqui estamos chegando ao final desta lição, que nunca falte na nossa vida a humildade, a mansidão e a longanimidade. Deus quer nos fazer, irmãos, crentes cheios dos seus frutos. O Espírito Santo mora em nós, mas essa parte, certo? De deixar essas coisas acontecer não cabe a Ele, ao Espírito Santo, cabe a nós. Nós abrimos o espaço. Que Deus nos abençoe nesta noite, que esta lição ela consiga produzir estas 3 coisas na nossa vida. Seja humilde, seja manso e seja longânimo, todos nós, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora esse louvor, logo após encerraremos com uma oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sailed away
caro, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Glória a Deus. Você sabe, cante aí. Da cidade, Coro deste hino. Aleluia. Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Glória a Deus. Aleluia. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodear de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter. Glória a Deus. Meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, Aleluia. aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Glória a Deus. Cante esse louvor. Senhor meu Pai, eu quero te agradecer neste momento, Senhor, por esta aula maravilhosa. Te agradecer pela vida de cada um, Senhor, daqueles irmãos que fazem parte da nossa Assembleia de Deus aqui em Alcântara. Te pedir agora muita proteção. Te pedir agora cura, certo? Te pedir que tu acampe teu anjo ao redor da nossa casa para nos livrar de todo mal. Que tu abençoe a minha família, meus filhos, minha esposa. Abençoe, Senhor, a casa de cada um dos teus servos. Seu guarda de Israel na vida de cada um, ó Senhor, e nos desta noite de paz, uma noite de bênção, para a honra e a glória do teu nome. Eu te agradeço por tudo e te suplico em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos e até a próxima aula.